Terça-feira, como vocês já sabem, dia de coluna Seus Direitos. A gente sempre traz especialistas no direito aqui para esclarecer algumas dúvidas. Informação é poder, então é bom que você tenha informação, tenha conhecimento no que diz respeito às várias áreas do direito. Às vezes você tem um direito que você nem sabe e através dessa coluna você fica sabendo. Hoje a gente recebe a doutora Luciana Camargo, que está aqui com a gente. Primeiro, boa noite, doutora. Como é que a senhora está? Muito frio? Frio. Boa noite a todos que estão nos ouvindo ou nos vendo, né? Sim. Então, tá bem frio, né? Mas nem por isso que a gente deixa de vir trazer um recadinho aí referente a algum tipo de direito para vocês. Perfeito. Hoje a gente vai falar sobre curatela. É esse o termo, né, doutora? Exatamente. Vamos começar então pelo básico. No que consiste a curatela? Que eu me lembro, eu nunca tinha ouvido falar desse termo. O pessoal de casa talvez já pode ter ouvido falar, mas não sabe ao certo o que significa. Então conta pra gente, doutora, o que é a curatela? Exatamente, né? Muitas pessoas nunca ouviram falar ou até tem aquelas pessoas que acabam confundindo um pouco o termo curatela com tutela. Né? Então, a curatela, ela seria um mecanismo, né, que vem dentro da justiça ali, para a gente ajudar proteger os direitos, né, daquelas pessoas que, apesar de já ter atingido a maioridade, mas ainda não consegue, por algum motivo de deficiência ou doença, não consegue gerir seus atos cíveis dentro, né, ali da sociedade, né? No caso, ela não consegue gerir uma administração da sua vida, mesmo sendo maior de idade, né? No caso, né, hoje o Código Civil ele traz um rol de pessoas que podem ser interditados, que é da interdição que gera a curatela, né? Então, quando uma pessoa maior de idade que não consegue, né, administrar seus atos da vida civil sozinho, ele é interditado, né, através de uma ação judicial, e dentro dessa ação de interdição é nomeado um curador. Então, por isso o termo curatela. Esse curador é o responsável, né, por administrar os bens e patrimônio dessa pessoa que atualmente não está podendo exercer os atos da vida civil dela. E no que a curatela difere da tutela? Por que o pessoal acaba confundindo? Acaba confundindo por quê? Porque a tutela seria no caso de menores. Então, né, no caso de menores de idade que perde seu pai ou perde o poder a família, no caso, perde o poder familiar. Então, eles precisam de alguém responsável por eles, né? Então, aí que pode ser nomeado um tutor, né? Perfeito. Mas daí tem que ser pessoas menores de 18 anos, sem atingir sua capacidade ali da maioridade civil. E a curatela, né, é o termo utilizado para aqueles que, mesmo atingindo a capacidade civil, né, teoricamente, né, a partir da maioridade, né, dos 18 anos, ela ainda encontra-se impossibilitada de exercer os atos da vida civil. E a gente está falando aí, como a senhora bem comentou, às vezes alguma deficiência ou, enfim, uma outra situação até mesmo de saúde, né, envolvendo essa perda da capacidade ou essa não capacidade, né, da pessoa administrar os seus atos, ou enfim, a gente pode falar de patrimônio também, tem a ver com isso? Sim, é justamente, né, nesse caso que maioria dos casos de interdição e curatela é relacionada a isso, né? No caso das pessoas que acabam perdendo, né, a sua capacidade de gerir ali teus atos, né, para poder proteger o patrimônio da pessoa, os bens da pessoa, a família acaba entrando com o pedido de interdição, né, pedindo a curatela daquela pessoa. Essa curatela, ela pode ser tanto temporária como definitiva, né? Aí vai depender se realmente a pessoa vai voltar a conseguir exercer a sua capacidade, sabe? Sim. Todo o processo de interdição, né, curatela, ele é baseado em laudo médico, né? Inicialmente, né, um dos documentos iniciais é o laudo médico, né? E, posteriormente, claro, que passa com uma avaliação, uma entrevista com o juiz. Se
restar claro, já na primeira entrevista ali, que aquela pessoa realmente não tem capacidade, muitas vezes é dispensado uma perícia, né? Porque, né, no ato ali da entrevista está o representante do Ministério Público, né, o promotor e o juiz. Então, se todas as partes que estão presentes conseguem verificar que realmente aquela pessoa está incapacitada para gerir os seus atos, é concedido ali mesmo, né? Tem casos que ainda resta alguma dúvida se realmente aquela pessoa não tem condições de estar exercendo todos os atos da vida civil dela, aí pode ser nomeado uma perícia, né? Nomeado um médico para fazer essa avaliação pericial daí, né? Me vieram agora, doutora, duas possibilidades que eu pergunto para a senhora se faz sentido ter um pedido de curatela nesses casos. Uma pessoa, por exemplo, que sofre com alguma adicção, algum vício, seja no álcool ou em drogas, algo nesse sentido, e também algum idoso que, eventualmente, por alguma condição crônica ou alguma doença que desenvolveu ao longo da vida, como a demência ou Alzheimer, por exemplo, também tem essa possibilidade. Esses dois casos faz sentido? Faz sim, exatamente. Inclusive, esses dois casos, eles estão no rol taxativo do Código Civil, né? As pessoas com dependência química ou, né, alcoolismo, ela está no rol ali que há a possibilidade. Claro que às vezes a comprovação é mais difícil, sabe? Sim. Né? Porque realmente precisa comprovar que aquela pessoa, por motivo do alcoolismo ou da dependência química, ela realmente encontra impossibilitada de exercer os atos da vida civil dela, sabe? Às vezes tem casos que é um pouquinho mais difícil pela essa questão de provar realmente a incapacidade. Mas ela está, sim, no rol taxativo do Código Civil. Né? E tem até a questão dos idosos ali, que você comentou, com certeza, né? Tem realmente idosos que não têm nem condições de receber sua própria aposentadoria, né? Ela não tem capacidade para cuidar ali dos proventos da aposentadoria e dos benefícios previdenciários, que inclusive muitas vezes o INSS pede, né, o termo de curatela, porque ele vê que aquela pessoa está impossibilitada e muitos benefícios podem até ser cessados por não ter alguém administrando, sabe, aquela aposentadoria ou benefício previdenciário. A partir do momento em que existe esse pedido de interdição, imagino que a maior parte deles deve vir de familiares dessas pessoas. A partir do momento que há esse pedido de interdição, tem esse laudo médico que a senhora comentou, né? Esse laudo mostrando que a pessoa é incapaz de cumprir com os próprios atos cíveis ali e administrar patrimônio e tudo mais. Tem ali uma determinação do juiz, né, que de fato a pessoa não consegue agir dessa forma, né, com responsabilidade em relação aos atos, ao patrimônio e tudo mais. Como que é definido quem vai ser esse curador, que vai cuidar dessa pessoa, vamos colocar assim, do patrimônio, da vida dela de maneira mais ampla? Até o Código Civil ele nos traz, né, um rol também, né, de quem poderia pedir essa curatela, né? Primeiramente, a gente sempre traz os cônjuges, né, ou companheiros. Na falta desses, o pai ou a mãe, ou até os descendentes, né, os filhos. Claro que cada caso é analisado o caso em concreto, né, porque muitas vezes, mesmo a pessoa tendo o cônjuge, mas já teve casos que o filho pediu interdição da mãe, né? Por quê? Porque naquele momento ele está mais capacitado e apto para conseguir né, exercer a curatela da mãe, né, como curador da mãe, do que o pai, porque às vezes o pai também tem algum problema de saúde, alguma coisa. Então, cada caso é analisado no caso em concreto. Sim. Mas, sim, os familiares que pedem, geralmente, né, que são aqueles que eles querem preservar, né, os direitos, o patrimônio daquela pessoa, e daí por isso que eles requerem a interdição, né, que gera o termo de curador daí. A curatela ela também pode ser exercida
de forma compartilhada, não precisa ter unicamente um curador, né? Porque tem casos específicos de deficiência, né? E às vezes tem deficiência que é difícil você sozinho cuidar daquela pessoa. Então pode ser nomeado 2 curadores que são os responsáveis pelo aquele deficiente, também a possibilidade. A senhora comentou sobre a possibilidade de ser uma interdição e, por consequência, uma curatela permanente e também temporária. O que seria ali essa questão do temporário? A temporária, no caso de uma pessoa, exemplo, foi pedido uma interdição de uma pessoa que estava acamada, né? Então, ela estava em um momento que não conseguia exercer seus atos, né? Porque por motivo da doença, mas ela consegue melhorar, né? E voltar a conseguir fazer as coisas dela sozinha. Então, pode ser pedido a cessação daí da interdição, sabe? Porque daí não tem a necessidade, né, de ter um curador auxiliando ela se ela deixou, né, de ser dependente daquela pessoa, né? Sim. Ela conseguiu voltar fazer as coisas dela sozinha, sem essa dependência, né? Então, há a possibilidade daí de pedir tanto ela, né, como a interditada, né, a curatelada, quanto a pessoa que pediu a curatela também pode pedir também. E a pessoa que foi, né, interditada, enfim, né, que passou por esse processo e está sendo interditada por um membro da família, algo nesse sentido. A opinião dela é levada em consideração na hora do juiz determinar se ela precisa ou não da curatela? Porque, como a senhora comentou, às vezes tem ali no próprio processo, o juiz consegue verificar que a pessoa, de fato, não tem essa capacidade de responder por ela, enfim, de administrar patrimônio, mas e se, eventualmente, naquele dia em específico, ela consegue responder com muita lucidez, um juiz, por exemplo, é levado em consideração o que ela disse também? Sim, né? E justamente por isso, né, desse processo obrigatório, né, desses passos obrigatórios de ter essa entrevista com a pessoa. Inclusive, é nomeado geralmente, né, geralmente não, todo o processo ele é nomeado um advogado para estar também assistindo, né, para ver se há necessidade de intervir, né, num caso específico que realmente a pessoa não haja a necessidade de interditar aquela pessoa, né. E geralmente quando acontecer isso, da entrevista ser muito boa e ter aquela dúvida realmente se a pessoa necessita ser interditada, que é o caso daí que é levado à perícia, né? Levado a uma perícia médica para ver se realmente aquela pessoa já realmente passou por algum problema de saúde e hoje já não apresenta mais aquela incapacidade, né? Maravilha, doutora. 18 horas e 17 minutos. Eu acho que ficou bastante claro para o pessoal que está nos assistindo aí o que é a curatela, inclusive a diferença com o que é a tutela. Eventualmente as pessoas acabam confundindo. Doutora, agradeço muito pela sua participação mais uma vez. Deixo o espaço aberto para a senhora para as considerações finais. Eu agradeço, né, pelo espaço. Realmente o direito ele é bem amplo, então cada caso tem que ser estudado conforme, né, o caso em concreto, mas acredito que as informações genéricas, né, e importantes a gente conseguiu falar aqui, né, que é referente à diferença de curatela e tutela, né, e que seria uma forma de proteger, né, os direitos dessas pessoas que, apesar de estarem maior de idade, mas não no momento ou definitivamente não conseguem exercer os atos da vida civil mesmo, né, sendo maior de idade, né, em razão dessa incapacidade dela, né, seja por doença ou deficiência, né. Perfeito, então tá aí. Como vocês sabem, informação é poder e toda terça-feira, coluna Seus Direitos aqui trazendo informações para vocês.